Pessoal, então vamos iniciar aqui a correção. Qualquer dúvida, eu peço que me chame através do áudio. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. No compartilhamento de tela eu não tenho acesso às mensagens do chat, tá ok? Então assim que vocês começarem a ver minha tela, caso não apareça ou tiver com algum problema, vocês me avisam. Então, vamos lá. Questão 1. Marque V ou F para as afirmativas abaixo, sobre contatores. Então a gente sabe que o contator é um dispositivo eletromecânico, onde a gente tem uma bobina, né, que a gente chama A1 e A2. Esse A1 e A2 ele tem que ser energizado, essas bobinas vão se atracar e os contatos que estão abertos, normalmente abertos, irão se fechar e os contatos normalmente fechados irão se abrir. Então a gente tem os contatos do contator podem ser fixos ou os móveis. Podem ser principais e auxiliares, né? Então os contatos do contator podem ser fixos ou móveis e também pode ser principais e auxiliares. Então essa alternativa aqui ela é verdadeira, tá? É uma alternativa verdadeira. Verdadeira. Então, alternativa verdadeira. A câmara de extinção em um compartimento que envolve os contatos principais serve para extinção de faísca e arco voltaico? Sim. A câmara de extinção ela tem a finalidade justamente de evitar o faiscamento, né, proveniente do rompimento da abertura dos contatos, que vai provocar o quê? O rompimento da rigidez dielétrica do ar. Então você tem um centelhamento. Então, com o objetivo de não gerar esse centelhamento, que pode provocar talvez um dano no seu painel, né, um dano no seu equipamento, você faz o quê? A característica construtiva do próprio contator, ele possui esse arco, essa câmara de extinção de arco. Então, se a gente for novamente marcar aqui, eu vou ter uma resposta verdadeira. Verdadeira. Então, verdadeira. A bobina é o elemento responsável pela criação da tensão para alimentar o contator e seus contatos auxiliares. Então, a bobina é um elemento responsável pela criação da tensão para alimentar o contato e seus contatores. A bobina não é o elemento responsável pela criação da tensão para alimentar o contator e seus contatos. Não, verdadeiro. Se a gente for olhar no contexto, a bobina ela excita o campo magnético e vai fazer com que esses contatos operem, tá? Faça a comutação dos contatos. Então, novamente, a gente tem uma alternativa verdadeira. A carcaça é o elemento responsável pela interligação do contator com outros dispositivos do circuito. Então, a carcaça é o elemento responsável na interligação do contator com outros dispositivos do circuito. Então, a carcaça é um elemento de quê? É um elemento de proteção mecânica desse contator. Então, se a gente for pensar em relação ao elemento de interligação do contator com outros dispositivos do circuito, não, eu não tenho essa característica. Então aqui eu vou colocar como falsa, tá? Falsa. Questão, então aqui a gente tem verdadeira e F, tá? Questão falsa
questão verdadeira, verdadeira. As três primeiras são verdadeiras e a última é falsa. O relé térmico de sobrecarga é dispositivo que atua pelo efeito térmico provocado pelas sobrecorrentes de longa duração ou sobrecarga que superaqueçam os circuitos dos níveis inadmissíveis. Marque a resposta incorreta. Este superaquecimento pode ocorrer, por exemplo, em função de... Então a gente tem que marcar a alternativa incorreta. Sobrecarga mecânica na ponta do eixo motor. Então olha só, se nós vamos olhar o estudo do comportamento das máquinas elétricas, tá? O que acontece? O motor elétrico ele vai ter um torque pré-definido, uma potência pré-definida para realizar trabalho, ou seja para ventilar um processo, seja para funcionar como exaustor de gases de um processo, seja para movimentar uma correia transportadora, seja para movimentar uma peneira. Então, quando o motor tem uma sobrecarga mecânica na ponta do seu eixo, a corrente elétrica vai subir, tá? Então, se eu projetei um elevador para suportar 10 pessoas, né, de 50 quilos, então estou falando que eu tenho 500 quilos que esse motor suporta movimentar. Se eu coloco 1000 quilos, eu vou ter uma sobrecarga nesse motor, proveniente o quê? A mecânica, né? Eu tenho um excesso de peso nesse elevador. Então o relé térmico ele vai atuar, porque o nível de corrente vai subir, a corrente foi dimensionada, né, para a proteção da máquina de acordo com o relé térmico, a faixa de ajuste do motor, a faixa de ajuste do relé térmico é característica de dados de placa do motor. Então esse relé térmico ele tende a atuar no sistema. Então a sobrecarga mecânica na ponta do eixo pode provocar um sobreaquecimento e atuação do relé térmico? Sim, está correto. Lembrando que o nosso objetivo é achar a resposta incorreta. Falta de uma fase, tá? Falta de uma fase. O relé térmico ele não vai identificar a falta de fase. Existe um relé próprio para isso, tá? Ele não vai identificar a falta de fase. Caso você tenha necessidade, caso venha a faltar uma fase, né, rompeu um cabo ou ficou mal conectado, o relé térmico vai deixar você acionar o motor elétrico pendente a essa fase e não vai realizar nenhum tipo de proteção. Então a incorreta é a alternativa B de bola, tá? B de bola. O tempo de partida prolongado de motor. Olha, se você tem um tempo de partida e os motores a gente sabe que chega a atingir 5 vezes o valor da corrente nominal. Então, se eu tenho um motor de 5 A, que é a corrente nominal dele, ele passa a ser multiplicado por 5, ou seja, ele passa durante um determinado período de tempo ter uma corrente de 50 A, em virtude de rompimento da inércia. Vocês vão observar o seguinte, quando você tem que colocar o seu carro em movimento, você não tem que colocar a marcha mais forte, né? Colocar a primeira marcha, a mesma coisa são as máquinas elétricas. Para romper essa inércia, para o processo começar a entrar em movimento, você vai ter um tempo pré-determinado de projeto, ou seja, um tempo pré-determinado em que as suas proteções elétricas vai deixar passar aquele valor de corrente elevado e uma hora vai ter que atuar. Então, o tempo de partida prolongado de um motor, se exceder esse tempo, o relé térmico atua, porque a corrente também sobe. Aí vem todas as alternativas acima e nenhuma afirmativa acima. Então, quando a gente fala, essa questão aqui ela ficou um pouco meio mal elaborada, né? Porque a gente sabe que falta de fase é incorreta. E a gente... Oi? É de sobrecarga. Ele é de sobrecarga. Como a característica dele então a apostila está errada. Porque você não consegue.
Tá errado, a gente tem que corrigir isso aí. Porque o relé falta de fase, o relé térmico ele não atua no sistema falta de fase. Você tem um relé específico para isso. Ele só vai dar característica na sobrecarga. Ele não tem nenhum momento não é impeditivo para desarme, tá? Eu posso até olhar para vocês aqui, ó, se eu entrar no Google, vocês vão ver que o relé falta de fase. Aqui, Google relé falta de fase. Aqui, vocês vão ver que é um relé diferente, ó. Ele não é o relé específico de um relé térmico, tá? Ele não tem características de um relé térmico, tá vendo? Então ele não o relé térmico ele só vai funcionar, tá? Com relação à sobrecarga. Falta de fase é um outro sensor, ele não detecta, tá bom? Observa aí que depois eu vou anotar aqui porque tá errada a apostila. Não, a falta de fase ele não detecta. A gente depois, se a gente tivesse oportunidade lá no laboratório, a gente pode até fazer isso. Você vai observar que não vai acontecer nada com ele, vai permanecer na mesma condição, tá bom? Aí vamos voltar aqui a nossa prova. Então essa questão, pessoal, olha, falta de uma fase ele não vai determinar e nenhuma das alternativas. Então essa aqui você teria que marcar duas alternativas. A letra F, a falta de fase, e nenhuma da afirmativa acima, né? E todas as afirmativas acima. Então esse aqui, ó, tem correto, essas duas tem correto e essa aqui também tem correto, tá bom? Marque a resposta correta sobre o que são partes dos disjuntores. Então a gente tem aqui, olha, contatos auxiliares Na e NF faz parte de um disjuntor? Faz parte de um disjuntor. A gente tem aqui, ó, clipe dispositivo para dispositivo de trilho DIN, faz parte de um disjuntor. Quando esses falam contatos auxiliares Na e NF, os disjuntores eles podem estar acoplados na lateral dele, esses contatos para sinalizar desarme, ok? Então, botão de rearme automático e manual, né? Botão de rearme automático e manual, a gente não tem isso no disjuntor, mas núcleo móvel de entreferro nós não temos. E dispositivo para fixação do trilho DIN a gente tem. Então a gente marcaria a resposta daqui, olha, letra B, contatos auxiliares Na e NF, tá? Resposta correta aqui. A figura abaixo se refere à questão 4 a 8. Então vamos lá. Qual tipo de circuito representa, né? Qual e o tipo de circuito representa a figura? Então é um circuito de comando com acionamento através de botão pulsador. Então a gente vê aqui que os botões, por essa característica de selo aqui, ó, a gente vê que é um botão pulsador, né? Se fosse um botão com retenção, não teria necessidade de selo. Ó, então, para marcar correto, aqui, qual e o tipo de circuito representa a figura? Tá? É um circuito de comando com acionamento através de botão de pulsador? É. Circuito de força com botões e lâmpadas? Olha, isso aqui não é um circuito de força. O circuito de força ele vai apresentar apenas os contatores, né?
Apenas os contatos dos contatores e os disjuntores e a carga a ser acionada. Então aqui eu tenho um circuito de comando. Isso aqui é um circuito de comando. Partida direta simples com chave seletora. Também não. Esse tipo de partida aqui, vocês vão observar que em nenhum momento, olha, eu tenho um fusível, eu tenho um relé térmico, eu tenho um botão de desliga, o botão desliga, o contator, contato do relé térmico, contatos auxiliares do contator. Não existe nenhuma simbologia de chave seletora, né? De chave seletora. Circuito de comanda com acionamento sem botões e sem proteções. Então, a gente tem as proteções. A gente tem um fusível, F5 é o meu fusível, que está fazendo a proteção do meu circuito de comando. E temos botões. Então, para a questão 4, a minha alternativa é a alternativa A. Tá? Letra A. Que é a verdadeira. Que é a resposta correta. Na atuação do F4, o que irá acontecer com o circuito e qual dispositivo é este? Olha, o F4 ele é o meu relé térmico. Então, se a gente for aqui na alternativa, ó, é um relé térmico, tá vendo? Olha, a gente já consegue identificar a resposta correta, né? A resposta correta aqui, ó. Relé térmico. É um fusível? Não, ele não é um fusível. Desligar o circuito e ligar as lâmpadas sendo ele um botão? Ele não é um botão. Desliga o circuito e aciona K1 ligando as lâmpadas L3? Não. A função do relé térmico, né? A função do relé térmico vai ser desligar o circuito e sinalizar que esse circuito sofreu uma falha de sobrecarga. Então, se o relé térmico atuar, ocorreu uma sobrecarga, ele vai desligar o meu circuito de força, que não aparece aqui nessa imagem, e vai fechar esse contato, sinalizando que ocorreu sobrecarga. Então, questão 5, letra B de bola. Quais os dispositivos do circuito? Então, como a gente falou, relé térmico, botões, lâmpadas, temporizador e disjuntor. Nós não temos temporizador. Vocês vão observar aqui, olha, a única bobina que é representada aqui nesse circuito é a bobina do contator K1. Relé térmico, botões, contatos auxiliares, lâmpadas e fusível. Olha, essa alternativa aqui está mais parecida com o que a gente viu lá em cima. Relé térmico, lâmpadas, sensor. Né? A gente não tem nenhum elemento sensor aqui em cima. Olha. É relé térmico, fusíveis, botões, contatos auxiliares, lâmpadas e o contator. Então nós temos a alternativa aqui B de bola, tá? B de bola. Contatos de força, né? Os contatos de força vão aparecer só no diagrama de força. Então a gente não tem contatos de força. O que irá acontecer ao seccionar B1? Então olha só, quando a gente pressiona B1, o que vai acontecer? Vai acionar o selo, né? K1 vai ser acionado, vai gerar um selo. A lâmpada L2 vai se desligar e a lâmpada L3 vai entrar em operação. Né? Os contatos normalmente, você vê que olha, na condição dele não energizado, esse contato aqui é normalmente fechado, ó, 21 e 22, contato normalmente fechado, 43 e 44, final 3 e 4, contato aberto. Então, esse contato vai fechar, lâmpada L3 acende e L2 desliga. Vamos ver a alternativa. O circuito irá ligar as lâmpadas L1 e L3. Ele não vai ligar a lâmpada L1 e L3. Ele não liga a lâmpada L1 e L3. Ele vai ligar somente a lâmpada L3, tá? Então, errado. O circuito irá ligar ligando a lâmpada L3 e desligando a lâmpada L2 e mantendo energizado através do selo de K1. Então, olha só. Liga L3 e desliga
desligando L2, mantendo-se energizado através do cero. Então essa alternativa aqui está mais próxima, é a que parece estar correta. Vamos ver, o circuito irá ligar quando B0 atuar e manter energizado através de F4. Não, botão B0, botão normalmente fechado. Todo botão que é colocado normalmente fechado tem a função de desligar. Então a questão 7, letra B de bola. Quais são as proteções do circuito? Então a gente tem aqui, olha, como elemento de proteção do meu circuito, eu tenho F5, tá? E F4. Se eu considerar que esse botão aqui seja o botão de emergência, também seria, mas vamos ver as alternativas aqui, ó. A proteção, quais são as proteções do circuito? Proteção F4, relé térmico, K1, L3, L1 são as proteções, e B1 são as proteções. Não, B1, K1, F5 e B0 são as proteções. Proteção F4, L1, L3. Não, proteção F4, L1, F5 e K1. Também não. Essa questão aqui está anulada, tá? Essa questão aqui está anulada. Os elementos de proteção que eu tenho aqui, eu não posso falar que o lâmpada não é proteção. Lâmpada não é proteção. Né? Meus elementos de proteção aqui, olha, é o F5 e o relé térmico. Contator não é proteção. Né? O meu botão aqui, se esse botão fosse considerado emergência, estaria correto. Essa questão aqui, pessoal, está nula. Tá? Questão 8, não tem alternativa para ela. Ok? Questão 9. De acordo com o código de cores e funções dos botões, qual regime de funcionamento está correto? Vermelho para, desligar, verde acionamento, amarelo ligar, branco azul informações especiais. Vermelho ligar e desligar, verde parada, amarelo, branco ou azul. Vermelho desligar, verde acionamento amarelo, atenção, cuidado e azul, informações especiais. Vamos ver aqui, olha, voltar aqui no sinalização de operações em painéis. Então a gente tem a sinalização dos botões, né? E vamos ver as sinalizações das lâmpadas. Olha, verde significa que a máquina está pronta para operar, circuitos e dispositivos em condições de funcionamento. Então verde indica que a máquina está pronta para operar. Vermelho, estado de alerta e perigo, máquina anormal, parada por dispositivo de proteção ou emergência. Amarelo, valor próximo do máximo para grandezas como temperatura ou corrente e alarme visual e faro. Incolor, máquina em funcionamento normal, circuitos sob tensão e prontos a funcionar. Azul, qualquer função que não seja as anteriores. Então, máquina pronta para operar é a verde. Vamos voltar nas nossas alternativas. Vermelho parar, vermelho ligar e desligar, verde parado, amarelo atenção, branco e azul. Então verde parado, vermelho desligar, verde acionamento, amarelo atenção, cuidado, branco e azul sem aplicação. Vermelho desligar, verde acionamento, amarelo atenção, cuidado, branco e azul sem informações especiais. Letra B de bola. Letra B de bola.
Questão 10. Relé térmico de sobrecarga, qual função A alto rende H em função do circuito? Somente rearme automático, alto rearme automático e possibilidade de teste, rearme manual e possibilidade de teste H, somente rearme manual. Somente rearme manual, somente rearme alto, rearme rente, rearme H, rearme. Somente rearme automático e possibilidade de teste rente. Resumo automático, sem teste H e somente rearme automático. O que vocês marcaram nessa alternativa aqui? Colocou a letra A, não é isso? Alternativa A, isso aí. Pessoal, o que vocês estão achando dessas questões? Tá fácil? Tá tranquilo? Vocês vão ver que a gente não vai conseguir, se a gente fosse fazer uma prova presencial em sala de aula, eu pedi para fazer um comando, né? Oi? Então, eu interpretei aqui que ele está como a operação, né? A máquina está ligada. Tá ligado? Se a máquina está parada, ele é verde. Né? Verde está parado, pronto para operar. Essas alternativas aqui ficaram com um português meio esquisito. Vermelho desligar, né? Ou seja, a máquina está em operação. Quando você está em vermelho, ela está em operação. Vai te dar um sinal de alerta. Verde, acionamento. Então tudo bem, acionamento, pronto para operar. Amarelo, atenção, cuidado. Branco, azul, informações especiais. Poderia ser essa aqui também. Poderia ser essa aqui. Entendeu? Exato. Vermelho, olha. Vermelho está ligar e desligar. Vão considerar a letra D. Considera a letra D. Tá? Como se diz? A definição da letra D está melhor do que a letra B de bola. Letra B de bola. Mais alguma que vocês querem voltar aqui para cima? Pode dar sequência então. Questão 11. Então, de acordo com as figuras abaixo, quais são os dispositivos? Então, a gente tem aqui relé térmico, né? A gente já sabe que aqui a gente tem um relé térmico. Então, a gente já vai acertar essa questão dessa forma aqui. Botoeira normalmente fechada. Aqui é um relé térmico. Então, aqui botoeira normalmente fechada. Fusível, temporizador, contato de força e bobina de contator. Então, tem um erro aqui, né? Que a gente começa a olha. Isso aqui não é um fusível. Isso é bobina de um contator. Correto? Então, se a gente for olhar dentro dessas alternativas aqui, está errado. Essa questão 11 ela está errada. Essa questão 11 ela está errada. Relé térmico, botoeira. Oi? Não entendi. Correto. Mais próximo seria B. Isso aqui ela tá errada. Você vê que está faltando aqui, Aí seria botoeira, normalmente fechado. Aí seria fusível.
Embora que, peraí, acho que não está seguindo uma ordem não, né? Disjuntor, tá seguindo a ordem não. É letra B mesmo. Tá fora de ordem. Tá fora de ordem. Não tá dentro da ordem não. Tá fora de ordem. Letra B. Letra B então. Essa prova aqui não foi eu que elaborei não. Tô fazendo ela aqui, a gente está fazendo junto aqui. Troquei com outro professor. A figura abaixo refere-se a quais modelos de temporizadores? Então a gente tem aqui retardo na energização e retardo na desenergização. Retardo na desenergização e retardo na energização. Retardo na saída e retardo na entrada. Então essas alternativas aqui não é. Né? Não existe isso aqui. Então a gente tem que o primeiro com esse X é um retardo na energização. E aqui um retardo na desenergização. Então letra A. Quais são as três curvas de atuação dos disjuntores? Né? As curvas de atuação dos disjuntores são B, C e D. Tá? São as três curvas que nós temos aí de atuação dos disjuntores elétricos. Se a gente for, não, eu cheguei a explicar isso na sala de aula, né? Cada curva dessa aqui é a característica, a forma de proteção de tempo da carga. Então a curva B são para cargas resistivas, a curva C e D são para cargas indutivas. Ele tem um retardo na operação, tá? Ele permite, né, que o equipamento entre em operação com um tempo mais longo. Quais são os três modelos dos dispositivos diferenciais residuais? Eu vou até abordar esse assunto dos DRs. Eu passei, acho que eu não consegui falar com vocês na predial. Eu vou fazer a gente vai abordar esse assunto aqui agora, que eu acho que é interessante aproveitar essa questão para a gente poder conversar. Os DRs, né? O DR ele tem a principal função do dispositivo DR é proteger a vida humana, tá? E o patrimônio. Por que isso? Porque ele vai atuar em algumas frações de milésimos de segundos com o objetivo de desligar a energia elétrica no momento que ele percebe uma fuga de corrente para a Terra. Então aqui tem uma simulação onde a gente observa o menino vai inserir um metal na tomada. O disjuntor, olha só, ele não desarma, ele não percebe, né? Um disjuntor comum, ele não vai perceber que uma pessoa está sendo eletrocutada, porque os disjuntores têm a função de fazer uma proteção contra o quê? Sobrecarga e curto-circuito. Então, se tivesse um curto fechando entre fase neutra e fase terra, ele desarmava. E se tivesse uma sobrecarga, ele também desarmava. Então a pessoa fica presa, ela fica sendo eletrocutada. Então a 5410 ela exige o disjuntor, a proteção DR, né, o dispositivo residual, em locais de área úmida, em áreas externas, ou seja, pontos de tomadas em áreas externas, pontos de tomadas em áreas úmidas, incluindo iluminação, desde que essa iluminação seja uma altura superior a 2,5 metros, se faz necessário o uso do DR, desse dispositivo. Então isso é norma. Então é obrigatório a gente estar adotando esse dispositivo. Olha só, quando a gente tem o DR, o que acontece? Desarma em um momento hábil em que não coloca em risco a vida do usuário da instalação elétrica. Então o DR não protege contra sobrecarga. Então observando, olha, o DR não protege contra sobrecarga e curto-circuito. Ele não tem o papel do disjuntor. Esta é a função dos disjuntores, que devem ser utilizados em conjunto com o DR, exigido pela norma brasileira 5410. Então sempre vocês vão ver essa característica aqui, olha. Quem é eletricista e trabalha em campo, né, vão observar que eu tenho um disjuntor e eu tenho um DR.
eu tenho DR. No final dessa apresentação, vocês vão conseguir identificar quais são a diferença entre DR, DDR e IDR, tá? Então aqui eu tenho um dispositivo residual. Então, o que é os efeitos da eletricidade no corpo humano? Muitas vezes a gente fala tetanização, né? O que é essa tetanização? A tetanização faz com que os músculos se contraiam e o indivíduo não consiga largar o objeto energizado. Então, quem já tomou um choque dá uma sensação de cãibra. É como a gente estivesse, né, com os músculos todos enrijecidos. A gente fica parecendo que a gente trava mesmo, a gente fica travado. Então, o disjuntor, ele, né, um circuito sem proteção nenhuma, né, sem o DR, a pessoa pode ser vítima de uma tetanização. A forma, né, de você conseguir retirar a pessoa dessa condição é você desligar a proteção, né, é desenergizar o seu circuito, ou vir com um bastão isolante, e você, né, também estando usando um calçado isolante de borracha, vir aqui e tirar essa pessoa. Em salas elétricas, né, quem acessa a sala elétrica, vocês veem que tem um gancho. Esse gancho, ele tem justamente essa função. Se alguém ficar eletrocutado grudado no sistema elétrico, a pessoa vem com o gancho, abraça daqui e puxa, para tentar retirar, se não conseguir desligar o circuito. A eletricidade também provoca parada respiratória, então o choque elétrico pode causar parada respiratória, e essa parada respiratória é justamente, ela vai dificultar a sua respiração, às vezes provoca vômito, tá? Eu já vi vítimas em que morreram asfixiadas em virtude do choque elétrico e teve ânsia de vômito, e esse vômito ficou parado aí na garganta dele, no sistema sistema respiratório, e veio a óbito por isso. Teve até um caso em Belo Horizonte de uma menina num condomínio. Depois vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver esse caso. Pode provocar queimadura, tá? As queimaduras de choque elétrico geralmente são queimaduras aí de terceiro grau, aquela que dá bolha. Então a gente está vendo, né, os circuitos, né, todos os circuitos que não possuem esse dispositivo de proteção, está propício a ocasionar essas lesões no corpo humano. A gente observa aqui, em decorrência da destruição muscular, acarretando uma série de alteração da função renal. O nosso corpo é formado de 65% a 70% de água. Então, quando a gente fica exposto a um determinado tempo à corrente elétrica, o que acontece com nossos órgãos lá dentro? Eles cozinham, tá? É como se tivesse criado uma panela de pressão. E o primeiro órgão a sofrer dano é o seu rim. O primeiro órgão que você tem dano é criar uma disfunção renal. Então, muitas vezes a pessoa é eletrocutada, não há talvez nem queimadura externa, às vezes nem ocorre a queimadura externa, e quando chega no hospital, observa que os órgãos estão cozidos, tá? Eles foram cozinhados, essa que é a verdade, são cozidos. Eu também uma vez, infelizmente, quem é aqui de Lafayette, às vezes vai identificar, ao lado do Domingos Bebiano tem uma loja que vende cachorro quente. Em cima tem uns apartamentos. O pessoal foi pintar a fachada daquele prédio, isso deve ter sido no ano de 2010 mais ou menos. O pintor, ele esbarrou com o cabo com a haste, né, com o rolo com a haste metálica do pincel. Ele estava com um bastão metálico pintando a fachada, ele esbarrou no cabo de alta tensão. Por infelicidade minha, eu estava passando na hora, eu vi aquele arco elétrico e eu já vi ele caindo no chão, soltando fumaça. Parecia que o corpo dele estava estava fumando, como se estivesse fumando um cigarro, mas saindo fumaça por todo o corpo. Ouvido, olho, boca, e veio a óbito na hora, tá? Esse acidente foi há uns 10 anos atrás.
Esse aí estava passando na hora no lugar errado. Fibrilação ventricular. Então a gente sabe que a frequência 60 Hz é muito próxima da frequência cardíaca. Então se vocês observarem aqui esse gráfico, né, olha, o batimento cardíaco, né, se a gente faz um eletrocardiograma é dessa forma. No momento que você toma um choque elétrico, essa frequência, esse batimento cardíaco, ele fica todo fora de ritmo. Então pode provocar uma parada cardíaca, tá? Em consequência, né, parada cardíaca vai vir também a parada respiratória. Então é algo que gera bastante dano quando você chega nesse ponto de ter uma parada cardíaca relacionada ao choque elétrico, justamente porque a frequência de 60 Hz está muito próximo da frequência nossa cardíaca. Efeitos fisiológicos da eletricidade. Então vocês vão observar o seguinte, olha, uma corrente de 0,1 mA não mata, porém já te dá uma sensação de formigamento, tá? Uma corrente de 0,5 mA, então aqui a gente não está falando de meio ampere, a gente está falando de 0,005 ampere, tá? Ligeira contração muscular. Então nesse limiar aqui, olha, tipo, valores de corrente, não existe dano à vida humana. 10 miliamperes, tá? 10 miliamperes, nenhum efeito se for interrompido em até 5 segundos, tá? Então 10 miliamperes, se ele for interrompido até 5 segundos. Risco de paralisia respiratória já a partir de 30 miliamperes. Risco de parada cardíaca, né, de fibrilação reversível, que começa a parada cardíaca, 75 miliamperes. Então, em 75 miliamperes já pode ter fibrilação cardíaca. E 1 ampere já provoca parada cardíaca. Então, se você pegar o chuveiro da sua casa, dividir pela tensão, vocês vão observar que seu chuveiro está em torno de 30 amperes. Vai ser muito raro você ter um circuito na sua casa que tenha valores de corrente de 0,5 e de 0,1 miliamperes. Então, por isso, essa grande exigência do uso do DR, tá? O DR, ele é um dispositivo que vai garantir segurança e proteção à vida humana, tá? É para salvar vidas. Aqui só terminar a animação gráfica aqui. Então, situações de fugas de corrente. Então, muitas vezes eu tenho aqui um aparelho, né? A carcaça dele aqui está tendo uma fuga de corrente. Eu vou abrir essa geladeira e tomo um choque elétrico. Se eu tenho um DR, ele vai desarmar. E, na verdade, se de fato estiver ocorrendo a fuga de corrente na carcaça do aparelho, o DR já desarma imediatamente, ele não deixa nem o equipamento entrar em operação. Exato, isso aí, é isso. Então, se eu tenho hoje, por exemplo, eu coloco um chuveiro em que ele já está tendo fuga de corrente, na hora que eu ligar ele já desarma, ele nem deixa ficar em operação. Porque a história do DR, pessoal, o que acontece? A gente tem o cabo terra, né? O condutor terra, que é de proteção também. Então, a proteção elétrica, né? Aquele cabo verde que às vezes a gente encontra aqui na carcaça do aparelho, ele vai ser conectado aqui, né? Na tomada de 3 pinos. Ele é justamente para pegar essa fuga de corrente aqui na carcaça e levar para o solo. Porque a corrente elétrica sempre busca o caminho mais fácil para o solo. Então, se eu tenho um cabo de cobre que eu tenho uma resistência baixa, em vez de vir para o corpo humano que tem uma resistência elevada, a corrente elétrica vai vir para cá. Só que, em muitas vezes, né, o valor da corrente de resistência do solo, ou seja, se eu pensar em uma resistência do solo, ele teria que ter em torno de aproximadamente 4 ohms. E nem todas as casas têm aterramento. Então, o que se fez? Olha,
Mesmo nos lugares em que tem aterramento, eu ter uma resistência de 4 ohms é muito difícil. Dentro da minha vida prática profissional, eu fui ver resistência de 4 ohms em malhas de subestação, malhas de aterramento de subestação. Resistência de aterramento de edificações, quando fica, né, razoável, vai dar entre 8 ohms a 10 ohms. Então, assim, é uma malha muito robusta. Quando eu falo malha de subestação, é uma malha muito robusta. E lá a gente consegue chegar nesse valor de 4 ohms. Muitas vezes é necessário chegar nesse valor. Então, o uso do DR, o que ele faz? Olha, mesmo se eu não tiver um aterramento, lembrando, eu não estou falando que não é necessário ter o aterramento, ele faz necessário, e o DR é um elemento complementar dessa segurança. Então, eu tenho que ter o cabo verde e tenho que ter o DR aqui no meu circuito. Os dois que irão fazer a minha segurança, eu não posso excluir nenhum nem outro. Mas no momento que eu não tenho o cabo de proteção, se eu coloco o DR na minha casa, eu já estou garantindo segurança, tá? Eu já estou garantindo segurança. Mas o correto é os dois. Então, situações de fuga de corrente também em chuveiro, né? É muito comum você entrar em um banheiro e às vezes você tomar um choque no registro do chuveiro. A gente vai aproveitando aquecimento, a fuga de corrente vai gerando uma circulação de corrente aqui na carcaça do chuveiro, e isso conduz, né, através da água. O uso do DR, vocês vão observar que ele vai desarmar durante um determinado período de tempo e não permite isso daqui, ó, né? Ele já faz essa proteção das pessoas que estão ali nesse local, que é norma. Aí como que funciona o DR? Tá? O DR atua como um sensor que mede duas correntes. Então olha só, ele funciona de duas correntes. O que a gente faz aqui? Olha, se eu tenho essa lâmpada para funcionar, e eu estou falando de um circuito fase e neutro, o que vai acontecer? A minha corrente elétrica que passa por essa toroide tem que ser a mesma que retorna aqui, não é isso? Então essa corrente vai estar circulando aqui, é do mesmo valor, Estas duas correntes, em uma situação normal, possuem o mesmo valor. Portanto, a diferença entre elas é o mesmo valor. Portanto, a diferença entre elas é igual a zero, ou seja, subtraindo S dessa vai dar zero. Quando ocorre uma fuga de corrente, é apresentada uma diferença entre as correntes de entrada e de saída. Ou seja, se está passando aqui 10 amperes e aqui está passando 9, está tendo diferença de corrente. Para onde está indo essa outra corrente? Está tendo uma fuga. Se está tendo uma fuga, o DR vai atuar. Então, ó, fechei o circuito, está medindo aqui, ó, mais e menos. O menino aqui vai encostar a mão. Ele vai encostar a mão, ó, 1,5 menos 0,5. Gerou diferença, desarma o circuito. Então, o DR ele funciona isso, ele vai analisar sua corrente de entrada e corrente de saída. Então, quem já instalou DR, né, bipolar, por exemplo, você vai ver que tem que passar o condutor fase ou condutor neutro. Ou se o circuito é bifásico, tem que passar as duas fases. Se é trifásico, tem que passar as três fases. Por que isso? Porque ele tem que identificar essa diferença de corrente. Eu tive um problema também com DR, acho que eu já cheguei a comentar isso em sala de aula, não sei. Foi um acidente que teve com relação à ligação errada de DRs em campo. DR que fazia proteção para tomadas de máquina de solda. O pessoal fez as ligações erradas. No momento que ocorreu essa fuga de corrente, o DR não operou. Era um DR tetrapolar, né? 3 polos, para um circuito trifásico. E tem uma forma que o fabricante orientava de fazer essa ligação no caso da ausência do condutor neutro. E o pessoal fez a ligação errada, eles seccionaram o cabo verde, passaram o verde pelo DR. Então o DR não enxergava a diferença de corrente do circuito. Então, para quem trabalha em campo também se atentar a isso, quando for pegar um DR, está com dúvida, faça
O DR ele tem um botão teste. Faça o teste para ver se ele está desarmando. Tá aqui, ó. Ele tem um botão teste aqui, ó. Então faz o teste. Se não estiver desarmando, você ligou errado ou o dispositivo está com defeito. Então você abriu, né, o circuito está circulando, tudo normal, as duas toroides. O botão teste aqui é justamente para a gente poder simular a falta de corrente, ó. A fuga de corrente, desculpa. Eu gerei uma fuga de corrente, meu dispositivo desarma, tá? Ele desarma. Novamente aí para vocês observarem, tudo funcionando normal. Tá vendo que eu pego isso daqui, olha, tô bypassando, ó. O garotinho veio aqui, encostou na máquina, ó. Fuga de corrente. Então aqui está o DR, ok? A gente tem aqui corrente nominal, a capacidade de interrupção de corrente, a classe de seletividade, a sensibilidade de 30 mA, tensão nominal, corrente, né, alternada, linha de produto e marca. O que vem a ser isso? Vamos lá. A corrente nominal, exemplo, o meu chuveiro é de 40 A. O disjuntor que faz a proteção do cabo de sobrecarga é 40 A. Então, o meu DR tem que ser de 40 A. Então, eu vou lá na loja e vou comprar um DR de 40 A. Porque se vai passar 40 A e eu coloco um DR de 25, esses burners que estão aqui em cima, né, esses locais onde estão os parafusos, eles vão derreter, porque está passando uma corrente superior do que a capacidade dele. Ele não protege o cabo elétrico de sobrecarga e nem curto. Quem vai fazer isso é o disjuntor. Mas, se estiver passando uma corrente aqui maior do que ele suporta, ele vai derreter. Então, disjuntor de 40, DR de 40 A, que é a corrente nominal. A capacidade de interrupção dele, classe de seletividade e sensibilidade. O que vem ser isso aqui? Olha, a gente tem DR de 30 mA, 300 mA e 500 mA. A proteção à vida humana, eu tenho que comprar DR de 30 mA, tá? É o mais sensível, 30 mA. Os de 300 e de 500 mA têm o objetivo de fugas de corrente com o objetivo de não provocar incêndio, proteção contra incêndio. Então imagina só, eu tenho uma tomada ou um ar-condicionado, né? Geralmente a gente vê muito incêndio proveniente de ar-condicionado. Então se esse ar-condicionado estiver tendo uma fuga de corrente, e que são equipamentos de potência elevada, onde a corrente é alta, essa corrente está fugindo para algum lugar, seja para o meu forro de madeira, seja para o meu forro de PVC, seja para a minha espuma, né, antitérmica lá do container do ninho do urubu, do Flamengo. Então ela vai estar indo para algum lugar que vai provocar aquecimento e vai provocar incêndio. Então nesses locais onde não tem risco de contato direto do usuário do sistema elétrico, né, com a eletricidade, eu coloco um DR desse com o objetivo de detectar a falta de corrente para não ocasionar incêndio. Então os DRs de 300 e 500 mA, eles são utilizados com esse intuito, incêndio. E se eu tenho a relação de proteção à vida humana, eu vou usar um de 30 mA, tá? O de 300 mA, se a gente for analisar a curva dele de proteção, vocês vão observar que ele também protege a vida humana, de 300 mA. Mas isso a gente pode conversar na próxima aula, que a gente vai precisar de ter interpretação gráfica e fazer uma análise do comportamento da corrente elétrica no corpo humano. Eu tenho uns gráficos aqui que dá para a gente simular, mas vamos se atentar ao seguinte: DR 30 mA que você vai comprar na sua casa, esse que você tem que colocar. A tensão nominal, se o seu circuito é 220, você tem que comprar um DR que seja 220. Se for 127, você vai comprar um DR 127. Corrente, pessoal, corrente alternada.
O DR ele tem umas curvas ele tem DR para circuito de corrente contínua, então é interessante você observar. Se você comprar um DR para ser instalado em circuitos de corrente contínua e instalar uma tensão alternada, ele não vai operar de forma correta e vice-versa. Então tem que se atentar ao regime de tensão que ele opera. Então a gente tem ele bipolar e tem ele tetrapolar. Então aqui eu vou com o condutor fase neutro, fase e fase. E os tetras polares, olha, as três fases e o condutor neutro. Eu tenho duas fases só e tenho neutro. Aí tem um esquema de ligação, cada fabricante mostra isso no catálogo. Você ganha um manualzinho de como ligar esses dispositivos. Eles ensinam, né? Eles mostram como que deve ser feita essa ligação, porque eu vou ter, por exemplo, 3 cabos e o borne eu vou deixar vazio? Não, você não pode deixar esse borne vazio. Geralmente vem fase, fase e o neutro aqui, eu venho com essa fase do meio e vou interligar aqui, ó. Faço um jump aqui. Mas cada fabricante tem uma orientação, então eu não estou estabelecendo aqui uma regra. É interessante nesse tipo de condição, quando eu não tenho, estou usando um tetrapolar para alimentar um circuito em que não tem os 4 cabos, avalie com o fabricante. Entre na internet, se não tiver com catálogo, dá uma olhada para poder certificar como que faz essa ligação. Aqui, ó, a sensibilidade do interruptor varia de 30 a 500 mA, deve ser dimensionada com cuidado, pois existem perdas para a terra inerentes à própria qualidade da instalação. Então, a proteção contra contato direto, né? O que é esse contato direto? As partes energizadas, como eu já havia comentado, pode ocasionar fuga de corrente elétrica através do corpo humano para a terra. Proteção de contato indireto, de 100 a 100 mA a 300 mA, no caso de falta interna em alguns equipamentos ou falha na isolação. Peças de metal podem tornar-se vivas ou energizadas. E a proteção contra incêndio, 500 mA. Então, essas são as faixas existentes hoje no mercado dos dispositivos de proteção. Aí vem aqui eu consigo DR de 30 mA até 100 A, ok? Os dispositivos de 100 mA também eu consigo uma corrente nominal deles aqui, ó, de 25, 40, 63 e assim por diante. São as faixas, né, de corrente nominal e de corrente de sensibilidade. Então, o que é o dispositivo DR, DDR e DR? Né? Então, olha só, DR. O DR é um dispositivo residual. Então, você chega na loja, eu quero comprar um DR. O DDR, ele é a função de disjuntor e a função de dispositivo residual, ou seja, ele tem a função tanto de proteger o circuito contra curto-circuito, sobrecarga e diferença de residual. E o IDR, então a alternativa correta aqui, pessoal, é DR, DDR e DR. O que é o IDR? É o interruptor diferencial residual. Então, no mercado, você vai encontrar essas 3 características de DR. Esse aqui é o dispositivo residual. Esse aqui, DD, é disjuntor, dispositivo residual. Tem a função de proteção térmica, curto-circuito e fuga de corrente. E o IDR, que é o interruptor IDR, que é o interruptor diferencial residual. O que a gente compra no mercado, pessoal? O DR, tá? DDR é difícil de se encontrar e é caríssimo. Tive um projeto do ano passado em que o pessoal optou em colocar o DDR. Um DDR custa R$350 e um DR custa R$70, 50 reais. Então você vai achar no mercado isso aqui, ó. DR é o mais em conta que você encontra.
Quando for projetar, né, uma edificação, ou projetar, você tem que enxergar o seguinte: o espaço dele no quadro de distribuição deve ser contado como um circuito. Então tem que ter cuidado com isso aí, que às vezes a pessoa coloca 10 circuitos, sendo 5 vai precisar de DR, então tem que ser um quadro que comporte 15 disjuntores, senão você não vai caber. Vou ver se eu acho aqui, ó, que tem internet aberta, só para vocês verem aqui. DDR. Disjuntor. Aqui, ó. Olha o DDR aqui, ó. Ó, R$600, tá vendo? Ele é caro, ele é bem caro, então você não justifica, né? As pessoas não querem nem comprar um DR comum, imagina um DDR, tá vendo? R$600. Aí um DR comum, ó, 140, mas você acha mais em conta aqui. Esse é da Schneider, é bom fabricante, mas tem uns aí que tá soprando, marca italiana nova no mercado, ela é mais em conta. Então é caro, um DDR é muito caro. Então por isso que ninguém quer utilizar, a gente não usa, não é viável fazer isso. Só no local que o pessoal esqueceu e você não tem espaço e é obrigatório você colocar. Questão 15, para a gente finalizar, o que é o intertravamento e contato de selo. Então o contato, se a gente voltar lá na figura, né, lá em cima, naquele exemplo, o selo, acho que todo mundo já sabe a finalidade dele. Então a gente tem um selo aqui, é para criar o intertravamento da bobina, manter a bobina do contator energizada. Então vamos ver aqui, vamos enxergar aqui as alternativas. Questão 15. É quando existe dois contatos ligados em paralelo, sendo um botão e um contator, ambos sendo contatos abertos. Já o intertravamento é a necessidade de bloqueio entre os dois comandos que não podem funcionar ao mesmo tempo. É a necessidade de tudo funcionar juntos os circuitos. Quando nós precisamos de criar proteção e quando ao mesmo tempo controle do circuito. Quando existe dois contatos ligados em série, sendo um botão e outro contator. Ambos não. Então, letra A. Alternativa A. Letra D de dado. E quando existe... É a mesma coisa. Mesma coisa. Letra D também. Entendi. Vou passar essa prova para o professor dar uma corrigida nela. Pessoal, a nossa prova não vai fugir muito disso. Ela não foge disso. É uma prova teórica. Eu não vou passar comandos para vocês desenvolverem, porque nós não tivemos tempo para poder fazer isso. Então eu não vou passar comandos. Eu acredito que a gente vai agora iniciando a próxima etapa, sem ser essa semana de prova, né? A outra. Aí a gente tem que amadurecer a elaboração de comandos elétricos. Então a gente vai tentar trabalhar um pouco mais com relação a essa parte de comandos, de elaboração de comandos, usando o CAD Simulink. E depois a gente vai avançar um pouco mais nos dispositivos. Porque agora falta poucos dispositivos para a gente encerrar, né, teórico, para encerrar a disciplina de comandos. É uma disciplina que a gente deveria estar tendo várias aulas práticas, né, no laboratório. Então, tempo que a gente ia ter no laboratório, a gente vai ter que suprir em simulações computacionais, não vai ter outro jeito não. Infelizmente, não há previsão nenhuma de retorno de aula presencial. Então a gente vamos ter que trabalhar dessa forma. Vocês querem fazer alguma